realize our visions. This panel will be moderated by me. My name is Christine Kasch, as just talked in the panel earlier, and Pablo Ruiz. And I think he's also known because he was in other panels also on this conference. Now I will give him to Pablo to present the speakers of the panel. Bueno, este último panel, noveno panel, Acciones para un futuro pacífico y sostenible. Vamos a partir con la compañera que está a mi derecha, Socorro Gómez, de Brasil. Ella es presidenta de CEDRAPAC y también del Consejo Mundial de la Paz. Así que le vamos a dar la palabra, tiene 15 minutos aproximadamente, para que haga su exposición. Ella es parte también, como decía adelante, de la campaña continental contra las fuerzas militares, donde habemos muchas organizaciones en América Latina. Gracias, seus companheiros. E buenas tardes a todos os compartilham na mesa e as companheiras que estão aqui compartilhando. Bom, vou primeiro agradecer aqui o convite e a invitação do companheiro Miguel Monserrat, companheiro de larga e heróica luta em Argentina e ajuda a todos os povos da América Latina. Dizer que me confundi e pedi perdão aqui à mesa. Eu pensava que ia falar sobre a América Latina, esse que ocorreu, e estava em Fórum Palestina Livre em Porto Alegre e não recorri os câmbios. Então, que depois dos câmbios me toca esta mesa, não? E te ouvi hoje, porque vi um programa. Mas não é esse, estou com uma papelada para outra hospital aqui. Pedir perdão pelo improviso. Mira, a mim me impressionou muito esses debates, são muito ricos, com muitas experiências, né, e muitos aportes. E aí, o companheiro Pérez Esquivel estava lá, se não temos certeza para onde vamos, volvemos onde estava para saber, né, Lina? Então, foi como estou aqui, um pouco perdida, foi ver um pouco também, não? Vou seguir a orientação de Pérez Esquivel. Mira, companheiros, nesse período todo, depois da Segunda Guerra Mundial, que é quando é fundado o Conselho Mundial por la Paz, né? Que foi fundado sob o impacto de Hiroshima e Nagasaki, né? Em um momento em que a guerra já estava ganha, os japoneses praticamente derrotados, e os Estados Unidos impõem a destruição de Hiroshima e Nagasaki. Ali impõe já com outro objetivo marcado, para além dos testes, para a intimidação, para demonstrar ao mundo a que veio e que força tinha. Então já se impõe como uma força imperialista. Em todas as lutas, o projeto imperialista foi imponendo medidas ideológicas, além das militares, além da política, além dos fóruns de governança mundial, quer dizer, de domínio mundial. E uma das imposições foi um certo câmbio de vocabulário. Hoje é muito complicado se falar em imperialismo, se fala muito indústria, países ricos, pero o imperialismo parece que desapareceu, não? Então, se para mim, há muitos câmbios de fato, pero segue sendo o centro de nossa luta, o centro, o maior inimigo da paz para nós outros, segue sendo um sistema de dominação que busca subjugar a todo o mundo. E que esse sistema de dominação ele tem uma direção, ele tem nome, ele tem um endereço, como nós falamos, não? São os Estados Unidos da América e seus aliados da União Europeia, agora decadente. Não? Esse é o núcleo hegemônico que busca imponer o medo. Também os objetivos são os mesmos, no nosso entendimento, desde há muito.
não volvemos tanto, pero vamos volver a meio do século passado, quando a América Latina, a América Central foi tomada por las ditaduras, né, sanguinárias, quando a Argentina, que foi o país onde o povo mais foi mártir desta política de ditadura. Qual o objetivo daquela época? Qual o objetivo daquela época e de hoje? As bases militares, a partir de aí, controlando o mundo, que inicia em Guantánamo, a primeira base militar de fato do imperialismo estadunidense, não? Logo depois da emenda Platt, logo depois da imposição, né, que os Estados Unidos poderia imponer, entrar em um país por qualquer motivo, se seus interesses estivessem ameaçados, ou porque o país não pagava a dívida, como aqui há pouco falou na conferencista anterior. De lá para cá, o que vimos, né? Foi o Império crescer em suas armas, crescer em seu domínio, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, uma organização das Nações Unidas que surge na Segunda Guerra como o objetivo de dirimir os conflitos e garantizar a paz para pôr um fim à guerra, a possibilidade de uma terceira guerra e a convivência pacífica, e que é fundada em alguns princípios que é importante rememorarmos, que é o princípio da autodeterminação dos povos, das nações, e o princípio de não ingerência. Esse princípio que foi fundante da ONU é válido até hoje, e é um princípio que vem sendo violado. Não? De lá para cá, a maior potência do planeta está mais forte do ponto de vista militar, em que pesa a crise que assola não só os Estados Unidos, mas as potências europeias. Não? Pero além que a crise, as inversões militares estão crescendo. Esses dias vimos também que as inversões nos últimos 10 anos cresceram quase 50%. E lá, os maiores gastos militares são os Estados Unidos, que isoladamente detém metade dos gastos do mundo, e somado com a OTAN são mais de 70%. Também avançaram por suposto, como em tudo, a indústria desenvolve, pero a indústria, o desenvolvimento tecnológico foi absurdamente utilizado para a indústria bélica, não? Para a indústria bélica. Então, que hoje podemos, nesse debate aqui, para afirmar um pouco o que devemos fazer no futuro, temos que OTAN e os Estados Unidos, porque a OTAN também é um conceito, parece que a OTAN é um ente que pensa, não, a OTAN é um instrumento de morte, a OTAN é um instrumento de guerra e de dominação, é uma máquina, é um acordo militar ofensivo, agressivo, que surge justamente para defender os interesses das potências ditas ocidentais, né, contra a União Soviética nascente, pujante, com um sistema que colidia objetivamente com o sistema dominante. Então a OTAN já surge com uma cartilha agressiva, não defensiva. Então, se essa OTAN é um instrumento desse domínio, e rapidamente dizer que esta OTAN, com a queda de leste, muitos creiam que iam desaparecer, que a OTAN ia desaparecer, como se diz, a língua, por não ter mais sentido. Pero, como o sentido da potência imperial é o mesmo de aí, hoje, a OTAN, muito ao contrário, enlargueceu o seu leque de atuação. Agora não são mais só os países do Atlântico Norte, pero na cumbre em Lisboa, que ali estivemos o Conselho Mundial da Paz, o Conselho Português pela Paz, que coordenou uma mega grande manifestação popular de rua, ali consolida a nova concepção desse instrumento, não? Coordenado por Madeleine Albright, que é justamente em todos os lugares a ameaça à paz e à democracia. É interessante a paz e a democracia, e os motivos que fazem a OTAN intervenir em qualquer país são diversos. Vai desde a questão ambiental, a questão de Iraque, de terrorismo internet, de computadores, vai desde o estresse
que é uma palavra muito moderna, não? O estresse no acesso aos recursos energéticos, às fontes energéticas, não? Ou seja, qualquer resistência ao saqueio de recursos energéticos, a OTAN está pronta para defender os interesses das potências, né? Aos direitos civis, aos direitos ambientais, ou seja, por tudo, por dar uma palha, a OTAN pode invadir qualquer país. E a hora H, uma vez que a própria OTAN absolutamente unha em carne com os Estados Unidos. Os Estados Unidos comandam os postos principais da OTAN. E ao mesmo tempo que tem os impérios aqui cercando, não? Então, companheiro, essa brutal máquina de guerra, as bases militares em todos os continentes, as flotas de marinha de guerra, também em todos os mares e oceanos, não? E os mísseis, os drones, os escudos antimísseis dominando o espaço sideral. Então, isso quer dizer que nós estamos cercados por terra, por mar e pelo ar. Então, é uma ameaça muito maior do que a anterior. Además, a mesma ameaça de antes, que destruiu Hiroshima e Nagasaki, e que até hoje o imperialismo estadunidense não foi julgado por isso, um crime de humanidade, contra a humanidade. Até hoje, as mesmas potências seguem controlando as armas nucleares, seguem detendo a propriedade dessas armas, em que pese a todo momento habrá em paz, porque são palavras simpáticas, pero é um outro fenômeno de controle ideológico, não? Como diz Eduardo Galeano, as palavras têm alma, têm espírito. Os Estados Unidos quitaram o espírito das palavras, não? Então, seguem controlando. E, para nós outros, a ameaça é justamente as potências imperialistas e esse sistema, que é um sistema que passa por cima do direito internacional, que, como vocês aqui falaram todos, não? Em nome de defesa de civil, assassina miles e miles de civil. Em nome de defesa da democracia, destrui e assassina governos legitimamente eleitos, não? Então, e há um poder ideológico grande através dos grandes meios de comunicação, que prepara o terreno, que prepara as mentes, que tenta chegar ao coração das pessoas e que busca o engano, o engodo. Então, é mais pérfido, é mais cruel, não? Porque, como aqui, há pouco, né? 3 minutos vai ser problema mesmo. Como aconteceu em Iraque, os Estados Unidos utilizou os meios de comunicação para o mundo inteiro, dizendo que Saddam Hussein, a arma de destruição em massa, estava protegendo a Al-Qaeda e assim destruíram o Iraque, repartiram no pudim, no petróleo. Quando Lê Sarais dizia, vamos todos ao Iraque, que é a meca dos negócios, não? E ali passaram a controlar a empresa de petróleo e assassinaram Saddam Hussein. E depois, Tony Blair e os Estados Unidos, os dois arautos da invasão e da guerra, diziam, não, Saddam Hussein não tinha arma de destruição em massa, não estava ligado à Al-Qaeda, mas não importa porque invadiram do mesmo jeito. Então seu objetivo era outro. Assim fizeram na Líbia com Gaddafi, assim fizeram. E levam a setores da sociedade, não na defesa de civil, na defesa dos direitos humanos, e impõem regimes de atraso, regimes sanguinários e absolutamente sectários, como estão fazendo agora com a Síria, não? Que impõem ali o terrorismo, os mercenários, os contratistas, evidentemente por suposto que há conflitos, pero fabricam, se não há, fabricam, e quando há os conflitos, utilizam e estimulam, como estão tentando fazer em nossa América Latina. E nas questões do meio ambiente, nos direitos dos povos indígenas, que são direitos legítimos, e que, aliás, as mesmas potências que desvendam que nós vamos protegê-los, foi quem iniciou o massacre, o genocídio dos indígenas, não? E agora utilizam como se foram os defensores. Ou seja, o imperialismo está
do ponto de vista ideológico, preparado com uma trama para levar à divisão. La divisão. Assim fizeram com Evo Morales, tentam com Rafael, com Hugo Chávez, e tentam a todo momento os golpes. Además, além de contar, que é um problema, nós temos muitos desafios, além de contar com a mídia, também conta com as oligarquias locais, por suposto, que são absolutamente apartadas dos interesses dos seus pueblos, não? E querem ganhar mais, ainda tem consórcio menor dos crimes, não? E aí contam em nossos países, que é um grave problema, em Brasil estamos vivendo agora há pouco uma grande crise, que é do poder judicial absolutamente reacionário, absolutamente contrário ao rumo que estamos buscando de independência. Pero também alguns avanços, e a América Latina, já vou falar em um minuto telegraficamente, né? O povo segue lutando e resistindo, segue lutando em todos os momentos. A história é rica e muitos exemplos desse. O império muito forte, muito poderoso, pero o Vietnã conseguiu resistir e derrotar. E o mundo todo o povo está seguindo essa luta. Aqui, em América Latina, avançamos muito. Aqui não só avançamos com a luta dos pueblos, como com governos comprometidos. Ou mais à esquerda, ou menos à esquerda, mas todos comprometidos com modelo alternativo ao projeto neoliberal e a hegemonia imperialista. Todos buscando uma alternativa, uns mais avançados, outros menos. E diferente, o novo paradigma, eu penso assim, né? Eu penso para encerrar, eu penso que é a integração regional solidária, buscando combater as desigualdades. Então, nesse sentido, os fóruns, seja a Unasul, seja o Mercosul, seja a ALBA e CELAC, e a mudança de OEA, porque há tempos atrás a OEA era um colonato dos Estados Unidos. Cuba não teria assento. Cuba agora pode entrar no momento que ele deseja, porque se jogou em basura da história, a cláusula que ela impedia. Então, isso é muito importante, são grandes avanços. Pero o imperialismo segue tentando barrar esses avanços. E aí estão nossas ações. Eu penso que as ações principais, para ir fechando, cerrando, eu olho para cá, olho para cá. Bom, para encerrando, as ações principais é a denúncia viva da máquina de guerra, da OTAN, das bases militares, das frotas, e a denúncia dos crimes do imperialismo estadunidense e das potências europeias, não? Que são linhas auxiliares. Para nós outros, esse é o maior inimigo da paz. E a grande ação para vencermos esse reto é a unidade. Unidade na diversidade. Nós temos que ser capazes de vencer nossas diferenças e termos um leque de ação, ainda que seja 3 pontos, para marcharmos juntos. Porque, companheiros, eu penso que em Honduras, Paraguai, tentando golpe judicial no Brasil, porque intentam Dilma, intentam desmoralizar Lula, tudo isso é para barrar o avanço da soberania, da independência. Porque 0 minuto, porque o imperialismo sabe estar em crise, em decadência, não tem retorno, pero segue forte militarmente. Pero, por mais forte, por mais criminoso que seja, não é invencível. E a luta dos pueblos há de vencer. Prova disso foi agora mesmo o Fórum Palestina Livre, que os sionistas em Brasil intentaram que não realizassem. Realizamos e ali na universidade aprovamos a plataforma de luta e foi magnífico. E o povo palestino, que pese ter o Estado não observador, mas conquistou uma grande vitória. A hora é o Estado. A hora pode provocar o Estado sionista de Israel por crimes de guerra. Então, companheiro, a chave é unidade, luta e organização e denúncia dos crimes de guerra. Graças. Bravo!